Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem me acompanhando aqui mais uma vez. Hoje eu sou a Gabriela, eu sou a livreira da Leitura Mogi e hoje eu estou aqui para conversar com um convidado muito especial que é o autor, professor, coach, o Ronaldo Pazini, autor deste livro aqui, Não Seja Vazio. E hoje nós vamos falar com ele sobre vários temas, não só sobre o livro dele, a gente vai conhecê-lo um pouquinho melhor. Antes dele entrar, tô aguardando ele entrar, gostaria de falar para vocês que nós estamos com um sorteio muito bacana, então entrem depois no post lá no Instagram do @gata.literária. São 3 livros sensacionais, que são os livros do Harry Potter, ilustrados, capa dura. Então, nós temos os 3 livros para um único vencedor. Então, acompanhem lá, participem. Sigam o perfil e acompanhem que agosto realmente está muito animado. Olá, boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela parceria. Obrigado por estarem aqui me acompanhando juntamente com o professor. Então, mais uma vez, nós vamos falar com o professor, escritor, coach, coordenador de qualidade de vida, Ronaldo Pazini. Nós vamos falar sobre o livro dele, Não Seja Vazio. Ele inclusive fez o lançamento do livro conosco o ano passado, no final do ano passado, e foi bem bacana. A gente tem o livro na loja, então se vocês quiserem, é um ótimo presente para o Dia dos Pais, então aproveitem. O preço dele tá muito bacana, R$ 29,90. Então é um ótimo presente para o Dia dos Pais, então vamos aguardar o professor entrar. Então ele é escritor, é coach, é professor e é coordenador de qualidade de vida, entre outras coisas, né? Formado em educação física, administração, em marketing. Ele é life coach, ele é professor de educação física, ele trabalhou no SESI por muitos anos. Então, nós vamos conversar um pouquinho com o Ronaldo Pazini, autor desse livro, Não Seja Vazio. Então vamos aguardar ele entrar, aguardar ele me enviar a solicitação para a gente começar a nossa live. E lembrem-se, a gente está tendo vários posts aqui no Instagram dos nossos colaboradores, eles estão dando dicas de leituras, de livros para vocês lerem. Então a gente já teve a recomendação do Matheus, a gente teve a recomendação do Léo. Logo mais eu vou postar de mais pessoas também que trabalham com a gente, pessoal que atende vocês quando vocês vêm aqui na loja. Então nos acompanhem também o mês todo, que não vai ter somente esse sorteio aqui bacana dos 3 livros do Harry Potter. Teremos mais vindo aí, então fiquem de olho. Então hoje a conversa é com o Ronaldo Pazini. Ele é autor deste livro aqui, Não Seja Vazio. Ele fez o lançamento do livro lá com a gente o ano passado, em 2019, final do ano de 2019. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a construção do livro, como que foi a história de vida dele, como que ele chegou aqui. Ele fez esse livro em parceria também com o Douglas de Mateu, que é uma pessoa muito bacana também esteve no lançamento do livro com a gente. Espero que vocês gostem. Então, mandem suas perguntas se vocês já querem saber sobre o que é o livro, que eu vou passar a pergunta para ele vai estar vendo aqui também. Então, o professor Ronaldo Pazini é professor de educação física, ele é formado em educação física também, administração e marketing. Ele escreveu esse livro o ano passado. Aí ele chegou, vamos convidá-lo a entrar. Fez o lançamento do livro o ano passado com a gente. Olá, Olá, professor, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo jóia. Dessa vez foi tudo tranquilo, sem problemas. Ótimo. Deu certo, deu certo. Ótimo. Eu estava te apresentando um pouquinho, mas eu quero que você fale um pouco mais sobre a sua história, a sua caminhada até aqui. Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal que não te conhece, por favor. E Ah, seja legal. bem-vindo à Leitura Mogi mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Gabriela, todos aí da leitura. Vocês são excelentes, né? Fazem um trabalho muito Obrigada. bacana, todos que conhecem, só elogios, né? Obrigada. E, assim, bom, a minha trajetória já tem um tempo aí na estrada, vamos dizer assim, né? Uhum, É, e então eu trabalho como professor, sou professor universitário há mais de 10 anos. uhum, Desenvolvo alguns trabalhos na área de qualidade de vida, né? uhum, E
procurei colocar nesse livro, então, um pouco dessa história, um pouco dessa trajetória, né? Então, o livro Não Seja Vazio, tem a participação também de um amigo, um parceiro chamado Douglas de Mateu, né? Que é muito conhecido na área do coach, né? Uhum. E trouxe para a gente essa possibilidade, né? De colocar no papel esses conceitos, né? Do coaching, mas principalmente um conceito positivo de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Uhum. E como que começou a ideia do livro, assim? Você estava dando aula já? Você já trabalhava no tema? Sim. Como que foi? Então, Gabi, foi muito assim peculiar, né? Porque eu estava fazendo o curso de coach, né, com o Douglas, né, que é o nosso professor, vamos dizer assim. Uhum. E em uma das aulas ele perguntou: "Puxa, e aí, quem tem algum sonho, né? Qual que é o sonho que vocês têm e tal?" Eu sei que eu levantei a mão e falei assim: "Poxa, um sonho que eu tenho que ainda não realizei é escrever um livro, né?" Uhum. E aí ele questionou: "Mas e aí, como que tá esse sonho? Como é que tá as coisas, né?" Aí eu falei: "Bom, eu tenho feito o rascunho, estou escrevendo, né? Estou colocando no papel." E aí ele pediu para que na próxima aula eu levasse esses manuscritos para eles dar uma olhada e tal. Uhum. E quando eu levei, ele gostou muito do material, achou: "Puxa, você já tem o livro aqui pronto, né?" Então, gostou muito do tema, da forma de colocar, né, as questões. E aí eu convidei ele para fazer uma participação com um capítulo especial, né, de Uhum. como a questão do coach também pode ajudar no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento das pessoas. Então, o livro, assim, tem uma pegada da minha biografia, né, fala um pouquinho aí dessa minha trajetória Uhum. e conta algumas histórias, né, dessa trajetória no dia a dia, sempre com uma mensagem muito positiva frente às situações, né, porque acredito que todos nós temos grandes desafios, né, mas como a gente enfrenta esses desafios é que vão revelar realmente o nosso sucesso, ou também em alguns momentos que a gente não se vê tão bem, a gente pode se inspirar, né? Então o livro tem esse objetivo de inspirar as pessoas em procurar o seu melhor. Legal, bacana. Uma coisa que é muito falado, mas eu acho que nem todo mundo sabe o que é, eu gostaria que o senhor pudesse me explicar, o que é o coaching? Porque é uma palavra que a gente usa muito, né? Aham. Ah, ele é coach disso, ele é coach, o coaching, faça coaching. Mas o que que É é, verdade. né? É uma coisa muito tão É usada, mas muita gente não sabe o que que é, né? verdade. Hoje tem coach de tudo, né? Tem coach de tudo, tem. Se você abrir a geladeira, tem um coach lá dentro. Como arrumar sua geladeira, é o novo É coach. verdade. O coach, a palavra coach, né, ela vem de uma tradução da palavra norte-americana de treinador, né? Então, como se fosse um treinador. E aí você tem, nessa questão do coach especificamente, voltado às questões da vida das pessoas, né? Existe também o trabalho do coach, que a gente fala de empresas, né? Que ajuda na parte de empresas, coach na parte educacional, né? Então, vai depender muito da experiência, né? Da pessoa, do trabalho que ele já realizou, da experiência do dia a dia, da prática, né? Que Uhum, pode contribuir. Então, o coaching é um processo de desenvolvimento humano, posso chamar assim, que uhum. busca com que as pessoas tenham o seu melhor, possam encontrar o seu potencial, possam encontrar caminhos ali para ter uma vida mais plena, Em qualquer área da vida, né? Não apenas qualquer área da vida. profissional, mas como pessoal também, né? Exatamente. Tem a parte, né, física, mental, né? Acho que Uhum, o coach ele oferece um caminho, vamos dizer assim, né? Faz com que a pessoa encontre um caminho a seguir, né? Que uhum. muitas vezes a gente tem dificuldade. Às vezes a gente acaba se sentindo perdido, não sabe para onde ir. Às vezes o fato só de conversar com alguém já faz com que a pessoa comece a enxergar melhor o caminho para frente, né? Exato, exato. É bacana porque assim, cada pessoa tem uma questão peculiar, né? Alguma situação. Então, o coach ajuda a pessoa a identificar, né, dentro dessas possibilidades, um caminho a seguir. Encontrar, às vezes, no seu dia a dia, uma forma de ver de uma forma diferente aquilo que ela está passando, né? Uhum, E assim conseguir atingir resultados melhores, né? Pode ser dentro do emprego, por exemplo, às vezes a pessoa está há muito tempo no mesmo emprego, não vê uma perspectiva, né? Então uhum, ela contrata um coach para ajudar ela a sair ali daquela situação, né?
Então, assim, que tem ferramentas para todas as áreas, para todas as pessoas, e que vale a pena, né? Tem algumas pessoas que têm um certo preconceito, né? Ainda por falta de conhecimento, né? Eu posso dizer assim, de contratar um coach, mas é uma coisa super comum, né? Fora do Brasil, assim, as pessoas têm realmente uma valorização maior, né? Sobre esse profissional, mas acredito que aqui também, quando as pessoas conhecem o trabalho e um trabalho sério, elas veem que realmente faz a diferença. Uhum. Estamos fazendo, Deu uma travou um cortadinha pouquinho aqui. aí, Voltou? voltou, Gabi. Voltou. Não sei se você conseguiu, mas eu vou repetir se cortou para o pessoal também. Cortou, cortou. Cortou, né? Para ser coach, o que que eu preciso fazer? Tem algum tipo de curso? Como que eu me preparo? Tipo, eu posso ser formado em qualquer profissão? Ou eu preciso ter uma profissão específica? Não, não. O coach, na verdade, ele é aberto, né? Qualquer pessoa pode ser um coach, basta ele buscar um curso que é certificado, que é regulamentado, né? Uhum, E que vai oferecer uma formação adequada, né? Então, uhum, que tem uma quantidade de horas adequada, que tenham profissionais adequados, né? Aqui no uhum, caso do livro, eu destaco o trabalho do Douglas, né? Que uhum. tem um instituto chamado IA Performa, que oferece esses cursos já há muito tempo. Para você ter Legal. uma ideia, a minha turma foi a turma 43, né? Caramba. Então, tem, assim, muita gente que já passou por esse curso e é um curso que oferece uma certificação internacional, né? Então, é bem bacana porque você aprende na prática também e desenvolver as ferramentas que ajudam as pessoas a encontrar os caminhos. Legal. E voltando ao livro, já que você comentou, por que esse Uhum. título, Não Seja Vazio? Qual foi a sua inspiração? Ah, Gabi, legal. Bom, na verdade é um título que chama a atenção, né? Uhum, É, muita gente até me pergunta também essa questão, né? Porque, assim, na verdade eu acho que ninguém é vazio, né? Eu uhum, acho que nós passamos na nossa vida alguns momentos que podem, assim, representar uma dificuldade, um desafio maior, né? E a gente precisa realmente lidar com esses momentos, né? Então, não seja vazio, na verdade, é uma forma de a pessoa encontrar realmente os seus caminhos, encontrar o que gosta de fazer, né? Encontrar soluções para os mais diversos problemas uhum. e dizer que ninguém ganha sempre, né? A gente está aí lidando com situações no nosso dia a dia que fazem às vezes a gente ficar para baixo, né? A gente às vezes pode Sim. perder uma pessoa da família, pode acontecer situações no emprego, no relacionamento que deixam a gente para baixo, mas que Uhum. a gente tem que buscar forças, né, para lidar com essa situação e encontrar o melhor caminho, né? Porque eu acredito que a gente nasceu para ser feliz, cara. A gente nasceu Com para certeza. brilhar. Só que esse brilho às vezes está muito escondido, né, dentro da Uhum, pessoa. Ela não consegue colocar isso para fora. Então uhum, o livro ele conta através de histórias, né, de pessoas, vamos dizer assim, histórias reais, uhum, formas de você lidar com essas situações mais difíceis, né, uhum. mas que você consiga encontrar um caminho positivo. Bacana, bacana. Eu estava observando aqui num dos capítulos que você mostra, voltando ao coach mesmo, que tem Sim, sim, essa roda, é roda da vida que chama, não é esse o nome? sim, sim, isso Como, mesmo. como que ela funciona para o pessoal conhecer um pouquinho mais essa roda da vida? Não sei se o pessoal vai conseguir enxergar. Ah, acho que está dando sim. Eu explico direitinho. Não sei se você também está conseguindo acompanhar o pessoal que está entrando, mandando boa noite, né? Queria Ah, boa noite, agradecer aqui o pessoal. pessoal, agradecer a participação de todos. Depois, se tiver perguntas também, a gente dá uma olhadinha aí, né, Gabi, para Isso, a gente revê interagir antes de terminar. interagir com o pessoal. Bom, a roda da vida é uma das ferramentas do coach, né? Ela é uma ferramenta já muito antiga, muito utilizada. Nesse livro, eu e o Douglas criamos uma roda da vida para qualidade de vida, né? Então, a gente criou uma roda que não existia, né? Com alguns conceitos diferentes, né? Então, é bem legal. Então, funciona da seguinte forma: você tem que identificar, né? De 0 a 10 Uhum, dentro dessas perguntas, dessas áreas, né, que aí eu destaco a parte de relacionamento, pode ser a parte profissional, pode ser a parte emocional, a parte espiritual, por exemplo, você uhum, coloca uma nota para você mesmo, você com você mesmo, de 0 a 10. Quanto que uhum. você dá
para você em relação ao seu trabalho. Puxa, eu acho que eu estou muito bem, eu gosto do que eu faço, então eu vou dar a nota 10. Então Uhum. você atinge o máximo ali dentro dessa roda, né? Vamos pegar um outro ponto, saúde, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela não está cuidando da sua saúde, não está Uhum. fazendo atividade física, não está se alimentando bem, e ela dá uma nota 5, né? Vamos se dizer assim. E Uhum. aí, durante essas perguntas, né? Como é uma roda, ela tem que girar, ela tem que rodar, né? E Uhum. você identifica, você consegue identificar os pontos aonde você tem uma defasagem e que você precisa ter um comportamento diferente. Então, a roda da vida, né, e a roda da qualidade de vida é uma forma de você identificar comportamentos que você está tendo no momento que podem melhorar, que podem chegar a nota 10, né, como é o ideal, que seria tudo 10, né, mas a gente tem sempre o que pode melhorar. Uhum. É, por exemplo, você comenta sempre que saúde não é apenas física, né? É saúde mental Exatamente, também, né? E é exatamente. como a Patrícia disse aqui, né? O coach auxilia a pessoa a encontrar o conteúdo interno que ele nem sabia que existia. Então é bem isso, tipo, Exato. eu posso me dizer uma pessoa, eu sou, eu me acomodo, eu não faço muito exercício físico, então é um ponto da minha roda que eu preciso melhorar, não é isso? É assim que funciona? Exatamente, perfeito, é isso mesmo, Gabi, é isso mesmo. Então você consegue identificar no seu comportamento, né, algumas Uhum, coisas que você pode melhorar, que você pode evoluir. O ideal é que você esteja tudo 10, que você esteja tudo no máximo, né, para essa roda girar, porque senão fica igual um pneu furado. Ela roda um pouquinho, mas ela vai, ela vai passando, né, assim, essas dificuldades ali. Então, identificar esses pontos é muito importante, né? uhum, Então, o que a gente coloca no livro é assim, ó, você aumentar a sua percepção sobre as coisas, né? uhum. Você, o Rogério está chegando, o pessoal ainda está chegando aí, dá uma boa noite. Boa noite, pessoal. Professor Gilberto, obrigado pela Bem-vindo. presença. É isso aí. Então, aumentar a percepção sobre algum ponto, né? Porque a gente faz algumas citações no livro, né? E uma que eu gosto muito é do Mário Sérgio Cortella, que a gente não nasce pronto, né? Uhum, Nós somos seres que nascemos incompletos, imperfeitos, né? E a gente vai, dentro do tempo, dentro das nossas experiências, procurando melhorar, procurando evoluir. uhum, Se bem que tem algumas pessoas que demoram um tempo maior, né? Tem uma dificuldade maior. Mas a tendência é que a gente evolua como pessoa, como ser humano, né? Isso tem algumas questões importantes, como a nossa sociedade, né? A cultura que a gente tem, a uhum, educação. Então, identificar esses pontos já é uma alavanca, né? Como a gente costuma chamar, uma alavanca para você impulsionar o seu desenvolvimento. E uhum, ele passa por essa questão pessoal. uhum, Então, o desenvolvimento profissional de um emprego, de um bom trabalho, passa pelo seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, você sendo uma pessoa boa, você sendo uma pessoa do bem, a tendência é que as coisas reflitam dentro da sua vida. uhum. E eu acho que é a parte mais difícil, não é, Ronaldo? A gente é o autoconhecimento, né? É você parar Exato, e analisar a sua própria roda da vida e dizer, olha, aqui eu não tô bem, aqui eu tô mais exato, ou menos, aqui eu preciso melhorar. E não só isso, né? Correr atrás de ajuda. exato, exato. Nós vivemos numa sociedade, né, Gabi, que se você for ver, tem alguns preconceitos que são bem fortes, né? Um Uhum, deles, por exemplo, é o preconceito de não procurar uma ajuda psicológica, né? uhum, Então, você verdade. fazer terapia aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, era, poxa, você tá louco? Não, isso é coisa de Sim. louco, isso não serve para mim, né? Uhum, Mas eu destaco, né, uhum, precisa muitas vezes desse apoio psicológico para que a gente tenha um suporte, né? E aí você vê o tantos de casos, né, de aumento de depressão, isolamento social. O Brasil já nas Américas é o segundo país, né, em termos de suicídio, por exemplo. Então, as pessoas precisam muito desse apoio emocional, esse apoio psicológico e especializado, né? Então, uhum. não é vergonha nenhuma, né? Acho que quem realmente sente essa necessidade de procurar um apoio de um especialista. Uhum, é verdade. E agora nessa situação também, né? Principalmente agora, quarentena, como você disse, isolamento Sim, sim, social, as pessoas estão tendo exato. várias dificuldades, Nossa, ansiedade é outro tema muito, né, que está muito aumentando também, forte, né? assim, né? Exato. É verdade. E- Eu estava lendo hoje um estudo da Universidade do Rio de Janeiro, né?
que os casos de depressão, eles aumentaram assim mais de 80%. Né? Então, Uhum. dentro de uma população pesquisada, né? Não é a população inteira, mas uma amostra, né? Foi mais ou menos Uhum. 1.500 pessoas que eles analisaram, né? Uhum. E então assim é um índice muito grande. E como que vai ser após, né? Porque eu acredito que a gente vai sair dessa, né? Uhum. E muitas pessoas que compraram o livro, né? Não sei se o Edson está aí participando, o Rogério está aí, a galera que lê o livro, que tem lido, às vezes pergunta, puxa, mas você escreveu esse livro por causa da pandemia? É. Pior que É, encaixa, se encaixa muito bem mesmo, né? exatamente, né? Então, de a gente ficar em casa, né? De ficar mais recluso, do vazio que isso causa, enfim. É, então, na verdade, o livro foi publicado em novembro do ano passado, né? Uhum. Comecinho de dezembro, até que a gente teve aí O na livraria, lançamento. no shopping, e foi muito bacana. Uhum. Mas eu acho que isso é uma questão constante. É meio que redundante falar, mas parece que quanto mais a gente evolui em termos de tecnologia, né, de evolução assim das máquinas, a gente é, fica mais introspectivo, a gente não sociabiliza tanto, né, como era antigamente, de você fazer uma festinha de criança e a rua inteira ia lá e Vai. brincava, né, tinha lá um suquinho, tinha um pedaço de bolo, e hoje Uhum. você às vezes não conhece o vizinho que está do seu lado no apartamento. Né? Então, Sim. a gente deu um salto muito grande na tecnologia, mas a gente parece que regrediu muito nessa questão que é um dom do ser humano, que é a socialização, né? A sociabilização. Então, precisa ser observado isso. Por isso que o livro, graças a Deus, tem feito bastante sucesso aí com as pessoas que têm acompanhado. Que bom. Ele tem 160 páginas, não é isso? 160 páginas, 160. 30 Numa tarde, capítulos, né? numa tarde É você lê. rapidinho. É bom Não, que a pessoa pode ler de uma sentada e depois pegar capítulo por capítulo, estudando aos exato. pouquinhos, né? Tem um que eu achei muito interessante, que é o Empoderamento da Alma. Achei esse título muito Puxa, forte. Sobre o que é esse é. capítulo? Legal, Gabi. Bom até falar assim que quando eu escrevi esse capítulo, eu estava no corredor, né, de um hospital com meu pai internado, né? Ok. Meu pai teve uma diverticulite, né, bem séria, né, grau 4, que é aquela que tem o rompimento do intestino. E, e ele estava internado e numa madrugada que eu estava lá com ele, assim, sentado num corredor enorme, né, do Hospital do Servidor em São Paulo, Uhum. e, e rezando ali, pedindo para Deus, puxa, né, para que preservasse meu pai, para que não acontecesse o pior, tal. E aí eu peguei um pedaço de papel e comecei a escrever, né? Então, esse capítulo ele fala muito da nossa fé, né, de como a gente tem que ter fé, não ligada somente à questão religiosa, né? Claro que acho que cada um tem que ter um caminho, uma religião é um caminho para ser seguido, né? Uhum. Mas acreditar em coisas boas, né? Ter uma fé nas pessoas, principalmente, né? E acreditar em Deus no sentido de em alguns momentos é para Ele que você recorre, né? Porque às vezes Uhum. você pode ter, sei lá, o melhor plano de saúde, dinheiro, você pode ter bens materiais, mas quando você tem uma pessoa na cama de um hospital, quando você está na cama desse hospital, meu, isso tudo fica sendo supérfluo, né? Isso tudo não Sim. é o mais importante. O que você quer realmente é a pessoa. Então, nossa, graças Bem a do Deus, né? Exato, graças a Deus, meu pai se recuperou, né? Tá com a gente aí, tá saudável. Então, o empoderamento da alma é você ter fé, é você ter uma espiritualidade forte que não te abandona nos momentos, né? Acho que de dificuldade. Uhum. Isso é muito Vale a pena ler. importante. Esse capítulo ficou muito bacana. É muito importante mesmo. E hoje em dia as pessoas estão ficando, como você mesmo falou, né? As pessoas estão ficando cada vez mais distantes. Eu li, não lembro aonde, que nessa pandemia até o Uhum. divórcio aumentou, né? A taxa de divórcio Sim, aumentou. sim, Às vezes uma verdade. pessoa que você tá, que tipo, seria o mais próximo de você, que deveria ser sua melhor amiga, seu melhor amigo, muitas vezes Exato. vocês já passaram a desconhecidos e as brigas aumentaram, problemas financeiros, enfim, várias coisas que, Nossa, né? Além do suicídio, é bem da complexo, né? depressão, É. bem Nossa, complexo. Gabi, você tocou num ponto bem, assim, é bem complexo, né? Mas a gente tem visto isso realmente, né?
tem um pessoal que eu acompanho chamado a Magia da Mudança, né? Uhum. É, é muito bacana o trabalho que eles fazem, que é um trabalho de fortalecimento de casais, né? E eles Uhum. utilizam a metodologia Disney, né? De encantamento e tal, para fortalecer isso. A gente estava conversando numa live outro dia sobre Uhum. essa situação, né? De que casamentos que estavam com uma base de areia, uma base que já não era sólida, né? Estão Sim. terminando realmente, estão acabando, porque às vezes você via a pessoa só uma vez no dia, né? Ou acordava, ia trabalhar, quando voltava, né? Pouco tempo, e agora você tem que conviver com a pessoa o tempo todo, né? Você Sim. tem situações que são estressantes, conflitantes, né? E então lidar com isso também é muito difícil. No livro a gente toca, né? Eu toco numas partes assim um pouco mais sensíveis do relacionamento, principalmente da questão do respeito, né? Dos limites. É, Uhum. então, acho que para você ter um relacionamento você tem que ter essa questão bem desenvolvida, né? Com certeza. E com essa pandemia, acho que muitas coisas vieram à tona também, né? Muitas coisas Sim. que às vezes passavam desapercebidas, né? Então, acho que Uhum. aqueles que vão continuar mesmo são aqueles que se amam, que têm uma base sólida Sim, para seguir em frente, né? com certeza. Boa noite a todo mundo que entrou aí. Boa noite, Washington. Obrigado pela presença. O pessoal está entrando ainda aí, professor, bacana. E uma outra coisa que você coloca aqui muito é essa psicologia positiva, né? Eu acho que é um pouco do que Exato. você falou mesmo, que você também cita no livro, não é? Sim. Então, a psicologia positiva é uma técnica, né, desenvolvida através de momentos de reflexão, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí eu faço uma pergunta no livro. Você consegue... Isso era antes da pandemia, né? Uhum. Mas a pergunta era assim: você consegue guardar 5 minutos do seu dia para você? Uhum. Então, muita gente, né? Se você pensar agora na pandemia, talvez a pessoa dentro de casa, tal, tenha mais, mas é um momento dela com ela mesma. Ou seja, quais caminhos que eu estou percorrendo, o que eu estou fazendo da minha vida, será que eu estou sendo feliz, será que eu estou buscando realmente essa felicidade? Às vezes eu estou num emprego que esse emprego para mim eu não gosto de trabalhar ali, as pessoas que estão ao meu redor não acrescentam, Uhum. enfim. E a pessoa está lá, às vezes 30 anos, né? Se acomodou, né? E se acomodou. Quando vê, a vida já passou, né? Sim. Então, a psicologia positiva, ela é muito dessa questão, né? De você realmente refletir. E aí tem algumas técnicas que agora até na pandemia, né, foram mais exaltadas, como o yoga, por exemplo, Uhum. que eu acho fantástico, né? Técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, mas é Sim. você com você mesmo 5 minutinhos. Uhum. Porque antes da pandemia, muita gente que lia o livro, às vezes entrava em contato, né? Falava, puxa, eu não consigo guardar 5 minutos, porque eu saio para o trabalho, do trabalho para casa, em casa chega, tem os filhos, tem a esposa, tem um monte de coisa para fazer, e eu não consigo. Então a vida passa a ser automático. Você passa a É. estar no automático. Então, esse automático é prejudicial, né? Então, você tem que Uhum. ter um momento de reflexão. Opa! Meu suportezinho soltou aqui. Você tem que ter um momento realmente de você com você mesmo, né? Acho que isso é o Uhum. mais importante a gente deixar aí para as pessoas. E teria um melhor momento, assim, ou cada um faria o seu próprio momento? Por exemplo, acordei, aquela rotina Uhum. de sempre, vou ao banheiro, escovo o dente, tá, me preparo para tomar um café. Ou depois da rotina, depois do trabalho, no final do dia, antes de dormir, sentado na cama, relaxado. Qual que seria o melhor? Uhum. Ou não tem não tem uma receitinha de bolo, assim? Entendi. Então, a gente, na verdade, coloca que a pessoa tem que encontrar esse momento, né? Então, dentro da rotina dela, dentro do dia a dia, encontrar esse momento onde que ela consiga não ter uma interferência, vamos dizer assim. Essa Hum, interferência, né, ela pode atrapalhar. Então, procurar um lugar tranquilo, pode ser um cômodo da casa, que não tenha um barulho, que ninguém vai ficar batendo na porta, incomodando, né? E então criar essa oportunidade. Acho que o uhum, segredo é esse, né? Buscar esse momento e criar essa oportunidade, se preparar para isso. Se uhum, tiver como a pessoa não gostaria de ser incomodado e tal. uhum. E é isso, 5 minutinhos e você faz essa reflexão.
se você puder também anotar as coisas que você pensou, que você refletiu, também é muito bacana de colocar isso no papel. Uhum. Porque é incrível, mas parece que as coisas que você coloca no papel, elas acontecem, né? Uhum. Tá aí o livro que não deixa eu mentir. Pois no papel nasceu, né? É, nasceu, é verdade. Um dos E, capítulos você também coloca, né? Tem equilíbrio emocional, que eu acho que é o mais difícil, né? esse daí é o campeão de audiência, vamos dizer assim, né? E até no livro eu cito uma história, né, que é real, que é a história do Ayrton Senna, Uhum. e só para ilustrar aí para o pessoal, né? Mas era 1992, Grande Prêmio da Bélgica, né? O Ayrton Uhum. Senna ia ser campeão de mais uma corrida, né? Tava lá em liderança, e nessa corrida aconteceu um acidente. E um piloto ficou com o carro parado no meio da pista, o piloto ficou desacordado, o carro ficou ligado, jogando gasolina no motor, um risco de explosão a qualquer momento, né? Uhum. E, e naquele momento o Ayrton Senna passou com o carro dele, parou, desceu correndo e foi ajudar o piloto, né? Então eu ilustro essa história como um controle emocional muito grande, né? E principalmente como que você lida com os seus problemas, né? Como que nós lidamos com os nossos problemas? Porque tem gente que explode, estressa, xinga, briga, bate o carro, enfim. Uhum. E tem outros que lidam de uma forma mais saudável, né? E Uhum. de uma forma mais saudável é através do comportamento, né? Então, se a gente parar para analisar a história do Ayrton Senna, o que ele foi, né? O legado que ele deixou, ele sempre foi uma pessoa que se importava com os outros, né? Já naquele tempo ele tinha já o Instituto Ayrton Senna, que fazia trabalho com crianças em vulnerabilidade social. Ele já Uhum. tinha um pensamento assim no outro. Então, quando aconteceu aquela situação, ele não ficou pensando, né? Vou lá salvar o cara, não vou, vou, não vou. Não, Ele ele já. simplesmente agiu. E ele agiu porque aquilo fazia parte da personalidade dele, né? Fazia Uhum. parte do dia a dia dele, fazia parte da pessoa que ele era, né? Então, o controle emocional, a gente é forjado pelas situações que a gente passa, né? E isso eu costumo dizer que é desde criança, né? Das situações que a gente passa em casa. Às vezes você é tratado assim desde pequeno com seus pais, com ignorância, com violência. Com certeza você vai ser um adulto com os mesmos comportamentos, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar essa questão emocional nas nossas crianças, né? Desde de cedo, dentro das escolas, fazer com que elas saibam ganhar, saibam perder, né? Saibam Uhum. reconhecer o comportamento do outro como importante. Acho que tudo isso é o que vai fazer a diferença realmente. Você, no próximo, você até fala, seja uma pessoa do bem, né? Exato. Que é exatamente o que você falou de universo. Joga para o universo essa coisa boa. Você não está fazendo porque você está sendo filmado. Você está fazendo porque você Exato. Exato. realmente, como você É disse, como assim. você não fez. Você é assim, esse é o jeito, você É. realmente se importa. E você não está fazendo só Uhum. para outras pessoas verem, olha, ele fez aquilo, aí ela fez aquilo. Não, você está fazendo porque você se sente bem e isso Exato. volta para você depois, né? Perfeito. É isso mesmo. E da mesma forma que se você é uma pessoa que não faz o bem, né, e aí ao contrário do que está escrito no texto, uma hora volta para você. Ou seja, se você é uma pessoa que engana, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que age por trás, que puxa o tapete, uma hora isso volta para você. Então, ser Uhum. uma pessoa do bem é ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa verdadeira. Às vezes a gente não se posiciona em alguns momentos, né? Sempre avaliando uma melhor estratégia, né, para cada situação. Isso é importante, mas não deixar de ser verdadeiro. Eu acho que essa é uma lição que a gente aprende até com as crianças, né? Uhum. Porque quando ela não gosta de alguma coisa, ela Ela fala, né? fala sem pensar. Isso é Na verdade. cara, né? Na E cara. a gente vai perdendo isso, né? E a gente vai ficando meio com alguns sentimentos negativos, né, dentro da gente. Então a Uhum. gente precisa de formas para extravasar, de formas para aliviar esse estresse, porque a gente vive hoje um estresse tremendo, né? Tem de Você vê todos os agora com essa pandemia acentuou muito, né? tem. A questão do emprego, né? Puxa, imagino, né? Um pai de família que agora perdeu o emprego Né? e ver as condições que vão ter que sofrer, né?
em relação às dificuldades da família. Então, puxa, são muitas questões interessantes. Então, a gente precisa também encontrar válvulas de escape, fazer coisas que a gente gosta, né? Eu Um gosto muito esporte, de por ouvir exemplo, música. né? O Um esporte, esporte, com por exemplo, certeza, né? música. No meu caso, são os É, livros. olha aí, com certeza, o livro acho que é uma ferramenta importantíssima nesse momento, né? Não só Pena para que, aprender, mas para também relaxar, né? exato, exato, uma leitura leve, agradável, dentro daquele que você gosta, né? Acho que é diferente. Uhum. E se a gente parar para pensar, né? A gente às vezes está perdendo isso, né? Sim. Porque, por exemplo, eu gosto muito de música, então ouvir música, né? Cantar, Hum, dançar, mesmo que seja no chuveiro. exato, você com você mesmo lá, tal, e, né? Claro que não pode gastar muita água, né? É, né? Tem que cantar com o chuveiro desligado. Verdade. Mas Melhor só buscar, sozinho fora do chuveiro mesmo. compra um videokê, né? Liga no computador aí. Mas Verdade. assim, fazer o que gosta, né? Fazer coisas que gosta também ajuda a aliviar esse estresse que a gente vem vivendo nessa sociedade maluca aí que a gente está vivendo, né? Boa noite, pessoal que está entrando. Alguém comentou que estímulo é muito importante. Realmente, se você também não tem Exato. quem te ajude, porque muitas vezes, como você disse, a gente vai ficando Fundamental. depressivo, a gente fica sem força, se a gente não tem quem dar aquele empurrão, aquela Exato. ajudinha, né? O estímulo realmente é Eu muito falo, importante. eu não consegui ver quem falou sobre isso, mas é fundamental. E eu falo sobre isso no livro, né? E aí tem uma pegada até assim, tem gente que interpretou, puxa, mas eu vou ter que fazer isso mesmo. É, Não, tudo são dicas, são coisas que, sugestões, vamos dizer assim, né? sim. Mas a gente fala, por exemplo, no livro para você se afastar de pessoas que te colocam para baixo, Uhum, né? É, e aí tem gente que leu o livro e falou, poxa, mas são pessoas da família. Eu falei, poxa, mas pensa bem, né? Se a pessoa uhum, está te colocando para baixo, ela está minando uma coisa muito importante que você tem, que é a sua potência, que é a sua força, né? sim, Ah, você vai sair, puxa, mas o seu cabelo não tá bom. Ah, mas que roupa que é essa? Ah, que, sabe, tudo que você faz também não é reconhecido, né? sim, Então, cuidado com essas pessoas, porque elas roubam de você, né? Elas roubam da gente uma coisa que a gente tem que é fundamental, que é o nosso brilho, que é a nossa vontade de fazer as coisas, a nossa motivação. sim. Porque com o tempo isso vai passando e você vai perdendo as oportunidades, né? Uhum. Então, tem que se afastar de pessoas tóxicas, né? Pessoas que contaminam o nosso ambiente, vamos dizer assim. Com certeza. Vampiros emocionais, uma das nossas Vampiros corredoras emocionais. aqui. Alguém colocou aqui a Exatamente. Rai Moraes. A frase do livro que mais gosto do Friedrich Nietzsche: evite sentimentos corrosivos como rancor, raiva e mágoas. Nos tiram noites de sono e em nada afeta as pessoas responsáveis por causá-las. É aquela coisa autoenvenenamento, né? Exatamente. Você fica tão nervoso e aquilo tá atrapalhando você mesma. A outra pessoa só Não tô nem aí. jogou a bomba e Tá, saiu. tá curtindo, tá, Pois é, sei lá, tá no churrasco com os amigos e você tá se remoendo na cama. se A Raia é remoendo. a Raia é minha aluna, né, do pessoal da GM. Mandar um abraço para todos aí que estão participando. Uhum. E é uma frase perfeita mesmo, né? Você perde sua noite de sono, não consegue dormir porque fica pensando naquilo e tal, e a outra pessoa tá de boa, tá lá curtindo Pois e é. nem sabe o mal que ela fez, né? Pois é. O professor Clóvis, o senhor conhece o professor Clóvis de Barros? Sim, Ele claro. fala muito dessa potência potência de viver que ele fala, né? Ele Exatamente. fala que quando ele acorda, a potência dele tá baixa, aí ele vai ao banheiro, a potência aumenta um pouquinho, aí ele vai tomar café, aumenta um pouquinho, aí quando ele chega na USP, Exato. ele já tá melhor, aí É, às 10 da manhã ele tá subindo na mesa, falando, exato, ele é e a excelente, potência atingiu o máximo. é verdade. E isso é muito engraçado, né? Porque, assim, eu gosto de ler um pouco de filosofia e lá atrás já diziam sobre isso, né? Sobre potência e tal. E se a gente traduzir para os dias de hoje, eu poderia usar que a potência é a nossa alegria, né? Então a pessoa Uhum. perde a alegria de viver, perde a alegria de fazer as coisas. Então imagina que chato, né? Você viver sempre mal-humorado, né? Imagina que chato para as pessoas que estão do seu lado, para os Sim. meus alunos aí que estão participando da faculdade também.
Você vai dar uma aula desmotivado, você vai fazer alguma coisa, não faz bem feito. Então, puxa, é melhor nem fazer, né? Verdade, é Porque verdade. se é para fazer mal feito, se é para fazer meia boca, vamos usar um termo chulo aqui, é melhor nem fazer. É verdade. E quando você estava fazendo suas anotações, começando lá atrás, seu manuscrito, antes de levar para o seu colega, né, o Mateu, o Douglas de Uhum, Mateu, sim, qual você provavelmente com certeza tinha autores e livros que te inspiraram? sim, sim, claro. E quais Olha, você lembra de alguns que pode comentar nossa, com a gente? sim, sim, muitos, né? Eu acho que, assim, um fundamental, a inteligência emocional, né? Daniel Goleman, né? Uhum, Porque acho que é importante essa questão da inteligência emocional, ela ser ligada às questões do dia a dia, né? De sim. como a gente lida no dia a dia. Hoje, uma pessoa muito inteligente, só, vamos dizer assim, é uma inteligência como se fosse o QI, né? Só uma inteligência de algum assunto tal. Se ela não saber se relacionar com outras pessoas, talvez aquela inteligência, aquele conteúdo todo, ele acaba se perdendo, né? Eu Uhum, costumo dizer assim, um professor numa sala de aula, que ele é muito inteligente, né? Mas ele não consegue passar aquele conteúdo, às vezes a aula não é atrativa, né? não Às vezes um rende. outro professor que não tem todo aquele conhecimento, aquela bagagem, mas ele usa ferramentas didáticas, ele usa vídeos, ele usa cores, sei lá, ele fala de uma forma diferente. Uhum, Então, essa é a inteligência emocional, a forma que a gente se relaciona, né, com as outras pessoas, né? uhum, E acho é que esse verdade. livro é fundamental. Li bastante do Cortella, né? Porque eu acho que por ser uma pessoa aqui próxima, vamos dizer assim, que a gente vê ele sempre aí na Sim. TV, né? Participei de alguns cursos com ele, palestras, enfim. Essa questão que ele traz de a gente fazer o melhor possível, mesmo que as condições que a gente tenha não sejam as melhores, né? Então, eu Uhum, tento fazer o meu melhor de acordo com a possibilidade que eu tenho. Eu acho que isso uhum, é uma sacada muito bacana, né? Porque sim. se você for ver, tem gente que só fica esperando, né? Ah, quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver um carro melhor, eu vou fazer uma viagem. Ah, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer. Não, não espera isso ser perfeito para acontecer. Vai lá e faz, né? Vai lá e Uhum. faz a diferença, vai lá e, né, faz aquilo acontecer. Então, acho que são situações assim que fazem a gente evoluir, né? Bom, eu tô com meu livrinho aqui também Aham. e queria falar para todo mundo que está aí, que está participando. A livraria já abriu, né? Porque na pandemia fechou um tempão, né? Sim. Agora nós estamos no meio-dia às 18, de domingo a domingo. No dia 18 De de domingo a domingo. domingo, nós temos o livro do professor lá Uhum. na loja também. Então, um ótimo presente para o Dia dos Pais, Nossa, é verdade. né? Espero que aumente as vendas agora para o Dia dos Pais, né? Porque é um bom presente. É verdade, tomara. A gente escreve, né? Assim, né? Não tinha uma pretensão, né? De talvez ser um best-seller, vamos dizer assim, né? De chegar a um número excessivo, é claro, porque a gente não tem um poder de marketing muito grande, a gente só tem uns amigos que a gente conhece, que a gente fez pela vida, né? Que vão Uhum. lá e que compram o livro e tal. Mas, assim, os meus livros, como escritor, aqui já acabaram, né? Então, comigo não tenho mais nenhum. Então, tem que buscar nas livrarias aí e vocês têm um trabalho sensacional. Acho que o dia que nós fizemos o lançamento aí foi muito bacana, o pessoal até hoje Foi comenta, que mesmo. foi aí pegar o livro e que não conhecia às vezes a livraria, passava no Sim, shopping em Mogi, mas acabava não parando, né? E que depois daquele dia passaram aí conhecer mais, tomar um café, ou verdade. conhecer, né? E ó, vamos oferecer 10% de desconto no livro até domingo Olha, do Dia dos Pais. Então, quem legal. for até a loja comprar o livro, não seja vazio, 10% de Uhum. desconto até domingo agora, Dia dos Pais. Então, Legal, aproveitem, Gabi. corram para E vamos garantir o fazer, seu. vamos sortear um aí para quem está participando com a gente. O que você acha? Podemos sortear, podemos Né? sortear. Vamos selecionar uma pergunta aí de um pessoal que está participando, né? Eu não consigo ver aqui as perguntas, não sei se você consegue ver aí, mas o pessoal, né, igual a É, tá, Rai participou.
Tá, o pessoal tá mandando algumas coisas, que nem ó, o Jonas acabou de falar, os alunos que receberam os livros ficaram muito felizes. Deixa eu ver Ah, se o tem Jonas mais algum Tavares. outro comentário. A Legal. Raik mandou um abraço. O professor Roberto Almeida, que entrou, comentou sobre os chamados vampiros de energia. A gente estava Perfeito. comentando um tempinho atrás, Uhum. né? Que bom. Qual foi o capítulo que você mais gostou de escrever? Ou foi o seu Puxa, Gabi. preferido? Aí fica difícil, né? Peguei. É tipo perguntar pro Difícil. pai, assim, qual filho que você mais gosta, né? Tá, Ai, vai os dois, complicado, mas. complicado. Mas, olha, eu gosto muito de... Assim, os capítulos eu não vou escolher um, sabe? Eu acho que a pessoa que lê, ela vai se identificar Pesado mais com agora. um. Pô, assim, mas eu recomendo todos, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E o mais Mas uma difícil para escrever? mais difícil, bom, tem uma parte já chegando, puxando para o final do livro, eu falo muito da questão, assim, né? Incentive seus filhos a fazerem atividade física, aí Uhum. complemento com adolescência saudável e termino com envelheça ativamente, né? Uhum. Então, eu acho que fazer esse link com essas três partes parece uma coisa simples, né? Mas quando você coloca no papel não é tão simples, né? Porque tem várias questões inerentes, assim, questões que são específicas de cada faixa etária e tal, Uhum. principalmente com a mudança hoje da perspectiva, né, de atividade física. Então, se você pensar que as crianças hoje não se exercitam, né, Verdade. quatro em cada, olha o número que eu vou te falar, 4 em cada 5 jovens não fazem atividade física como deveriam, né? Então isso vai gerar vários problemas, tanto na fase adulta, depois no envelhecimento, né? Então fazer um link dessas três partes acho que foi bem desafiador, mas achei que ficou legal, Uhum. ficou gostoso de ler, assim, de entender, né, as palavras. Uhum. E, e das histórias, né, acho que eu conto, tem algumas assim que realmente trazem uma reflexão bacana, é, O situações livro tem vividas, né? cases, né? Dentro do livro você conta Isso, cases reais, né? exatamente. E tem um que eu destaco, assim, de participação, né? É, que é um garoto que está comigo até hoje, assim, a gente faz curso juntos, a gente está sempre aí, né? É a Uhum. história do Caio, que é um professor, não sei se ele entrou aí na live, mas o Caio foi meu aluno na faculdade. Eu lembro que nos primeiros dias, no primeiro dia de aula, assim, sabe quando você está escrevendo na aula, você vira, ele está abaixado a cabeça, assim, tipo, querendo Uhum. dormir? Sei. E, e acontece muito, né? É uma coisa comum até. Mas aí eu falei, puxa vida, mas ninguém dorme na minha aula, não é assim, né? E aí eu Uhum. cheguei para conversar com ele e tal, e ele me falou a situação dele, que trabalhava à noite, né, tal, vinha direto para a faculdade. E eu sei que ele trabalhava fora da área, né, um curso de educação física, e aparentemente, né, poderia ser um aluno assim, um aluno não interessado, né, no conteúdo, mas a gente foi percebendo que não, que ele tinha um potencial incrível, né, um garoto realmente diferenciado e que depois de um tempo teve a oportunidade de trabalhar na minha equipe, né, dentro de uma Legal. instituição que eu coordenava e que foi campeão de vários torneios. Hoje Olha ele é uma referência dentro da área, faz trabalho com pessoas com deficiência, né, desenvolve trabalho na cidade de Barueri. que Então, bacana. assim, vale a pena, sabe? Vale a pena você não ser omisso, né? Como eu digo no livro, não ser omisso. Porque eu poderia simplesmente, tá dormindo, azar o dele, né? Tipo, Sim. é só mais um, né? Mas a partir do momento que você se envolve, que você procura saber realmente o porquê das coisas, às vezes Uhum. você consegue meio que tipo um carvãozinho que pode se tornar um diamante, né? Então, É verdade. é uma pegada bem interessante do livro, assim, de para os professores, né? Porque eu acredito muito que o que pode mudar a situação do nosso país é ver todo mundo está participando aqui. O Jonas está Oi, aí. voltamos. Voltamos. Opa, oi, Gabi, tá Teve aqui? uma. Desculpa. O senhor estava Pois falando. não? Não, então, eu estou vendo aqui o pessoal que está participando, a Jéssica, o Jonas.
Eu tô aqui com a camisa da Guarda Mirim, é verdade. Eu tava dando aula para eles agora há pouco. Continuei com a camisa. Ó, o Rogério Almeida mandou que vai querer um livro para dar de presente pro sogro no Dia dos Pais. Que legal, Aí pô, sim, Rogério, legal. parceiro. Vai ter Então vamos lá, 10% ó. lá na loja, Rogério. Dá uma passadinha lá. Legal. E teve Rogério, você vai uma adorar a loja, pessoa, cara. Aham. uma pessoa que te mandou uma pergunta, professor. Perguntou assim, ó, foi a Vamos lá. Grace. Grace. Professor, qual a importância dos exercícios e atividades físicas nos lares em meio à pandemia? Nossa. Vamos dar um livro para ela, porque, né? Vamos. Vamos deixa esse reservado aí para a Grace. Parabéns pela pergunta, né? Bom, eu acho fundamental que haja, né, essa questão do exercício físico, independente, né, com a questão da pandemia foi acentuada, porque as pessoas não podiam ir na academia, tem hoje as regras ainda de segurança, sanitária e tal. Então, fazer exercício em casa é fundamental, né? Então, eu costumo dizer que a gente não pode passar 48 horas sem fazer exercício. É uma regra. 2 dias, passou disso, você já tem que acender uma luz amarela, acende uma luz amarela de atenção. E assim, não são exercícios mirabolantes, não são coisas de outro mundo, são exercícios físicos simples, né? Com uma intensidade moderada, né? Então, mas eu não consigo fazer caminhada aqui dentro do meu espaço, eu moro num apartamento, por exemplo. Tudo bem, mas você pode fazer polichinelo, você pode fazer agachamento, você pode fazer movimentos com as pernas que exercem uma sobrecarga nos grandes grupos musculares que nós temos, das pernas, das costas, né? A parte muscular precisa ser fortalecida, né? E com exercício de resistência. Então, tem gente que pega lá um saco de arroz e faz um movimento de bíceps, ou faz flexão, ou faz abdominal, mas faça algum exercício, né? Os benefícios são comprovadamente assim excelentes para a saúde. E dessa questão emocional, que a gente falou bastante no livro, acho que o benefício é a liberação de endorfinas, né, que são hormônios que a gente chama da felicidade. Quando a pessoa faz exercício, ela se sente melhor, e isso é fundamental. Tá? A combater vícios também, combater hábitos negativos, né, como da má alimentação. Teoricamente, quem faz exercício se alimenta melhor, dorme melhor, né? Então tem uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor. O Então, humor o melhora, livro, tudo melhora, né? o humor melhora, a pele, o cabelo, tudo fica mais bonito quando você faz atividade física, tá? Parabéns aí para a Gleice, viu? Tá ótimo. Teve mais uma pergunta aqui que acabou de chegar. Ó. Qual foi a sua dificuldade em escrever um livro, onde tem como princípio os jovens e os adultos terem novos pontos de vista? Uau! Foi O o senhor está Jonas que conseguindo mandou? enxergar? É o Jonas. Agora eu dei uma Conseguiu olhada ver? aqui. Ô, Jonas, eu achava que era mais difícil escrever um livro. Vamos dizer assim, é claro que eu não queria escrever só um livro qualquer, né? Eu queria escrever um livro que realmente tocasse as pessoas, que tivesse uma alma diferente, né? Porque se você passar na livraria leitura, aí tem milhões de livros, e como que o meu livro vai competir com esses tantos outros livros numa prateleira, né? Claro que uma capa bonita ajuda, né? Sim. Mas, às vezes, o conteúdo, né? Então, assim, eu me preocupei muito com o conteúdo, né? Então, todas as palavras que estão ali são sinceras, são palavras que expressam sentimentos, são comportamentos também, são coisas que foram vivenciadas, né? Então, isso dá uma pegada inédita para o livro, né? E lá no último capítulo eu deixo a mensagem que eu estou escrevendo outro, né? Já estou aí finalizando um livro mais voltado para uma parte do autismo, né? Que eu tenho um filhinho de 6 aninhos que é autista e que eu fui estudar um pouco mais do autismo para ter uma condição melhor para passar para ele. E eu fui ver que eu, na verdade, não sabia muita coisa, né? Achava que sabia, mas é um tema muito complexo, né? Muito amplo, né? Muito amplo, nossa. Realmente. Então, assim, não escrever por escrever, né? Para ser só mais um livro ali na prateleira, mas ser um livro que, puxa, eu vou viajar, vou levar aquele livro, eu vou ler para mim. Eu vou dar de presente para alguma pessoa. Eu acho isso sensacional, né? Quando você dá alguma coisa de presente, um livro, puxa, você tem muita coisa ali para você passar, né?
É verdade. Então, acho que é assim, parabéns aí para o Jonas pela pergunta, né? Olha lá, vou querer um livro. É É. isso aí. Eu acho que como nós estamos de tempo aí, acho que já estamos quase às 7, né? É que o Instagram ele encerra, ele não deixa nem eu Sim, falar sim. tchau. Você me Ó, fala aí a quanto tempo Patrícia, tem. A gente tem quanto eu acho tempo que faltam ainda? 10 minutos, acho que faltam uns 10 minutos, se não me engano. Deixa eu dar uma 10. olhada Tá. aqui. Mais uma última perguntinha só para a gente Tá. encerrar, então. A Vamos lá. Patrícia está te perguntando, professor, com o aumento da expectativa de vida, venho considerando o público de terceira idade mais como um nicho bastante promissor. O que o senhor acha? Nossa, acho Patrícia, sensacional. Patrícia é minha madrasta, minha boa drasta. Ah, que linda. Parabéns, Patrícia, parabéns pela pergunta. É, lá no envelhecimento ativo, né, envelhecer ativamente, eu coloco que essa questão, né, que hoje a gente tem a quarta idade, que são as pessoas acima de 80 anos, e que eu faço uma pergunta, né, como você quer chegar aos 80? Porque lembra quando eu falei lá do meu pai, que estava no hospital, que e ao passar pelos corredores, né, a gente via muitas pessoas ali sofrendo, né, por Sim, uma questão de saúde. Então, eu gosto de falar assim, se é para chegar com os 80, com saúde, lúcido, conversando, interagindo, viajando, sim, jogando bingo, fazendo coisas que eu gosto, cara, eu quero chegar. Exatamente. Agora, se eu for para chegar numa cama de hospital, dando trabalho para as outras aí não, pessoas, sofrendo, cara, eu prefiro ir antes. Então, com certeza. essa opção está dentro das pessoas, né? Qual o caminho que você quer levar? Porque se você não tiver uma boa qualidade de vida, você vai deixar um legado para sua família. Com E certeza. esse legado é um legado de não ter qualidade de vida, né? Sim, Então, olha só. Agora, se você se apropriar desses comportamentos e fazer um bom trabalho, você vai deixar um legado positivo. Você vai deixar um legado de qualidade de vida e você vai deixar um legado de esperança, de saúde, de bem-estar, que é o que a gente espera, né? com certeza. Professor, para não encerrar na nossa cara, porque o Instagram é mal educado, Uhum, tá bom. eu queria te agradecer muito pela conversa. Passou que eu nem percebi, podíamos marcar Rapidinho, né? outra. Foi muito Tá bom, muito ótimo. legal. Então, repetindo, até o final dessa semana, no Dia dos Pais, 10% de desconto para quem comprar o livro do professor Ronaldo lá na livraria Leitura no Moji Shopping. Nós estamos abertos de domingo a domingo, do meio-dia às 18. Professor, Que mais uma vez, ótimo. muito obrigada. Ficou mais uma pergunta, mas acho que não vou conseguir responder, senão a gente vai ser encerrado aqui. Tá Então, mais ótimo, uma Gabi. vez, Obrigado. muito obrigada pela presença, pelo convite, por todo mundo que Uhum. participou também. Muito obrigada a todos. E Ótimo, tá Gabi. aí, Se ó, não você seja puder, vazio. é isso aí. Se você puder deixar salvo, né, para quem não viu Vou lá salvar. no IGT, né, para a galera que não viu, porque muita gente aí acabou não chegando, mas acho que só agradecer você, a todos, a sua equipe, né? Vocês são excelentes, me trataram muito bem, a minha família, meu filhinho ficou bagunçando lá nos livros. Foi muito legal o evento aquele dia, foi muito bacana. E fica à disposição, né? Se quiser marcar outras vezes, a gente falar de outros capítulos, só Com agradecer certeza. aí ao convite e estou à disposição. Muito obrigado. Então vai ficar lá, vai ficar salva a live então no nosso IGTV. Vou compartilhar depois com todo mundo, o senhor pode compartilhar também. E é Tá isso aí. ótimo. Muito obrigada Obrigado. mais uma vez. Uma boa noite. Obrigada para todos que participaram. E até a próxima. Obrigado. Tchau, Gabi. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.